Opa, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à série que comentamos o mangá por inteiro. E hoje é a vez de Adam to Eve, escrito por Yamamoto Hideo, conhecido por Homunculus, e desenhado por Ikegami Ryoichi, conhecido por Sanctuary. Ele foi publicado na revista Big Comic Superior de 2015 até 2016 com seus 2 volumes. E sem enrolação, bora pra história. Então o mangá mostra uma luva pilotando o carro e só tem ela, que dá um drift e o policial fala pra eles tomarem cuidado, mas não tem ninguém. Então a luva pega uma seringa e aplica nele e o joga pra longe. Então só sai um sapato, depois sai um salto e deixa a luva no policial e eles entram em um bordel. E tem gente lá dentro aproveitando, uns homens de ternos, mulheres bonitas e fogosas, e já tendo bastante intimidades, e 2 mulheres conversando. E uma delas fala que só veio pois pagam bem, e pergunta que tipo de festa é esta, e se há uma reunião da Yakuza. E a outra mulher fala que pode estar aqui líderes, tenentes, assassinos ou peões. Eles estão aqui por terem uma meta em comum, além de rivalidades. E a outra pergunta qual o seu objetivo, e a outra diz que não faz ideia, mas uma coisa é certa: este grupo nunca deve aparecer à luz do dia, e não os incomoda as garotas como elas estejam participando desses encontros clandestinos. E é por isso elas estão vendadas, mas ainda conseguem ouvir tudo o que dizem, e nunca conte a ninguém, senão o inferno o aguarda. Depois mostra o tênis e o salto andando e param na frente de 2 seguranças. E eles não entendem nada. E os sapatos começam a atacar eles. E até levita um e o mata os dois. Então joga os sapatos para longe e entram na sala. E oferece a bebida. E fala cheire. E o outro agradece. Então eles começam a cheirar a bebida. E é uma droga. E as pessoas invisíveis entram no bar. Caralho, que loucura, mano. Gente invisível, cheirando bebida. Puta introdução da hora. Espero que fique legal até o final do mangá. E o Cheiro fala que eles da Yakuza têm um hábito irritante de querer resolver tudo na base da força, e quando exatamente é o contrário, porque eles usam a inteligência que fará a diferença. Isso que é a violência, toda a sua sutileza e acima de tudo o orgulho nasce a grandiosidade. Mas não dá pra emocionar com isso, e no final o equilíbrio é necessário e eles estão criando um significado perfeito. Equilíbrio e talvez um time ideal para trazer a harmonia ao meio é que devemos ser sombras que trabalham no maior segredo, e eles jamais devem revelar a identidade. Resumindo, eles devem se tornar invisíveis. Depois de tudo, para alcançar as maiores ambições, devem saber distinguir os desejos superficiais e tê-los satisfeitos, e aqueles inseguros com essas duas coisas só negam sua verdadeira natureza, e mesmo assim os riscos existem. E se essas confidências vazarem, a vida deles estará em perigo. E se um traidor espalhar tudo, eles terão que reprimir e usá-lo como exemplo. Então ele pergunta quem foi que espalhou, pois o aroma da sala mudou, e ele sentiu um aroma bem conhecido, o aroma do medo. E tem um traidor ali. Então ele começa a sentir o aroma da sala, andando, e ele dá um tapa em uma mulher e pergunta se ela perguntou a alguém. E ele pergunta pro Sakurai se ele nunca se importou em sujar as mãos. Então Sakurai levanta a mão e fala não mesmo, e ele fica na frente da moça. E ela fala que só contou para o namorado sobre alguns rumores, e ele é só um estudante e não tem nada a ver com eles. E o cara fala que isso acontece quando não sabe controlar sua língua. E ele diz: elas ouviram a colega gritar e não é para tirar a venda, e guardem a surpresa para mais tarde. E a mulher se mija, então Sakurai tira a agulha do potinho e coloca no rosto da mulher, enquanto ela grita em desespero para não a machucar. Ele diz que se ela não se mexer, ela não morrerá. E o cara pergunta que cheiro é esse. E ele sentiu um novo perfume, e os olhos do Sakurai ficam a fundo, depois explode. Ele leva um socão e sai voando, e alguém pergunta o que aconteceu, e ele diz que não sabe, que estão diante de um inimigo. E o cara começa a cheirar o cadáver, ele sentiu um cheiro violento, e tem mais um homem violento que usa a cabeça. Então a mulher entra em pânico. Então o cara de óculos coloca a faca na boca dela e rasga. E depois passa o pão e come, e ele diz que o gosto do sangue não mente. Então passa mais uma vez no pão e come de novo, fala, apareça. Então a faca sai da mão dele, sai voando e volta acertando a testa e o mata. Então todo mundo fica se perguntando o que acabou de acontecer. E alguém fala que não está vendo nada e a faca se cravou no crânio dele como se tivesse sido sugada. E o outro diz que ela não foi sugada e foi empurrada. Ele cheirou a presença e alguém pergunta se eles estão lidando com um ser invisível. Ele diz que sim, na opinião dele é que eles estão no reino sobrenatural. Esse certamente não é um ataque comum. E seja lá quem foi, ele não sabe com quem está lidando ainda. E mesmo que eles tenham perdido o paladar, cada um deles é especialista em um sentido: visão, audição, tato e olfato. E mostra 4 pessoas, e isso é mais do que suficiente para pegar o amigo invisível. Então a visão entra em jogo, que alguém pergunta se até mesmo o Itabashi não pode ver nada. Então ele pega um negócio e coloca uma lente tipo animal e fala não, nada. E que vai doer nos nervos, e se ele for morto sem ver nada, então começa a procurar pela sala. Então ele diz que alguns animais só podem ver uma fração do que os humanos conseguem enxergar, e ele só tem o mínimo necessário para sobreviver. E pensando nisso, o que vemos é 100% da nossa realidade, e tem um quadro duplo lindo dos olhos dele. E para ele, a existência de coisas invisíveis não é nada surpreendente. E o cara do cheiro fala que o Itabashi sofre de daltonismo e que ele pode ver coisas invisíveis a outros, e ele pode ver até mesmo um infravermelho. Então ele vê traços de pegadas no carpete
carpete. Então ele aponta uma direção e fala que tem alguém na frente do Minato, mas quando ele passa a mão não tem nada. Ele dá um tiro, mas o Minato pula e xinga o Itabashi. E ele diz que alguém empurrou o dedo dele, vê pegadas no chão e é uma mulher, então ele atira. Então ele olha pra cima e leva um chuntão na cara e o crânio dele é amassado e ele morre. Então o Cheiro volta e diz que tem múltiplos convidados, inimigos violentos que usam a cabeça bem equipada. Um casal invisível e a audição entre o jogo, que um batimento cardíaco está aumentando e isso não é medo, e sim excitação. E o Cheiro fala que é ele, e que a imaginação está a mil, assim como o coração dele. E ele pega o cabelo da mulher, amarra e coloca fogo e cheira e entra em êxtase. E o Cheiro apaga o fogo. E os sprinkles não estão funcionando e não há extintor. E até a porta está fechada, para ninguém entrar ou sair. Então eles não são amadores e planejaram tudo. E alguém fala se eles cortarem a luz e deixarem no escuro. Mas eles com certeza previram essa possibilidade e isso pode acabar virando contra eles. E eles devem atacar de frente. Poucas horas depois, os policiais estão na cena do crime, vendo tudo o que aconteceu. E um dos policiais fala que eles esperam mesmo levarem a sério esse depoimento e nossas teorias pensando que eles estavam aqui para beber. E o outro disse que as recepcionistas estavam vendadas e elas não viram nada, mas escutaram tudo e parece que eles foram a vítima de um ataque. Como alguém pode ser morto com essa expressão? Poucas horas antes, alguém tira uma arma da bolsa. A audição entre a ação. Ele diz para limpar esse local, sugere usar uma artilharia pesada. Então tira o aparelho do ouvido e fala que não está usando ele, e escuta muitíssimo bem. E o chefe dele forçava a usar depois dele ter acabado com 11 caras que estavam falando mal dele pelas costas. Então joga o aparelho no copo d'água e diz que se livrou de uma camisa de força. E fala, senhoras e senhores, abaixem suas cabeças. Então começa a atirar para todos os lados. Então começa a escutar tudo o que está acontecendo em volta. Então vê 2 vultos e fala, achei vocês. E que eles estão na frente deles e aponta para o chão e tem 2 sapatos. E se eles não podem caminhar descalços no vidro tirando suas invisibilidades, nada mais os torna inumanos. O Sumida começa a tirar na direção dos dois, e eles começam a fugir, andando pela parede e até no teto, mas acerta o tiro no sapato e depois destrói o sapato. E o Cheiro diz que ele tirou o sapato e o salto desapareceu. Então ele começa a procurar pela sala e vê uma mulher morta. E aparece. Aprende a mirar, perdedor. E depois ver um corpo no chão. Já deu de criar problemas para nós. E o Cheiro diz que é o velho hábito dele estar se manifestando de novo. A sua intensificada audição de criar alucinações para ele. Então Sumida começa a escutar coisas. Você não é minha. Eu não sei com que sua mãe teve você. Eu estou mais do que estar de saco cheio de ter dado de você mesmo. Que seu pai tenha tido com outra. Você não é minha criança. E continua repetindo. E o coração começa a bater muito rápido. Mas os olhos dessas crianças não parecem tantos como os meus. Então ele fica maluco. E pega a pistola e fala que vai calar essa voz. E se mata. E diz finalmente o silêncio. E morre com um sorriso na cara. E o Cheiro fala que essas pessoas sabiam quem ele era. O Cheiro fala que acelerar o ritmo cardíaco de alguém falando é impressionante. Em outras palavras, essas pessoas sabiam quem ele era e encontraram um modo de se comunicarem com ele. Então o cara pergunta se é como fantasma. E perguntam o que o Shinagawa acha, o famoso sexto sentido. Está alertando, ele diz que a cegueira faz ele ser sensitivo, mas não há espíritos aqui. E que apesar da violência deles lembrarem fortemente o fenômeno paranormal do poltergeist, espíritos lutadores são talentosos em influenciar a mente das pessoas, mas não os corpos. E mesmo que eles possam triturar algum com o tempo, ele nunca viu algo tão rápido quanto este. E o Cheiro fala que essas entidades não são almas sem corpos, eles têm matéria, mas são invisíveis. Resumindo, eles estão lidando com duas coisas cientificamente definidas, assim sendo provável que eles possam ser ouvidos, sentidos, vistos ou cheirados, ou tocados por aqueles capazes disso. E sua camuflagem não é perfeita. Eles podem senti-los se focarem a atenção neles, se não sente a presença deles. Em todo caso, uma coisa é certa, o entendimento sobre eles segue limitado. O que eles podem estar pensando, refletindo e qual o objetivo de vindo aqui? E uma vez que capturem, seus contornos se tornarão mais claros. E o Minato, que quando mais atenção dá a eles, melhor se conhece vê-la. Mas para ele, o cara não interessa em nada. Mas a mulher, ele pode vê-la, tocá-la ou até lambê-las fieiras com prazer. E o Cheiro sente cheiram diferente, são os feromônios femininos. E obviamente ela está excitada. E o Minato pergunta onde está o sapato. E só está o sapato levantado. Então ela começa a escapar. E ele a agarra, mas é jogado para longe. E ela começa a andar pela parede e fica em cima do quadro. E o Cheiro fala que a jogar pelo odor de sua buceta, ela é uma mulher e tanto. E tá na hora de se conhecer. Então Minato começa a ir atrás da mulher invisível, e eles ficam em cima do balcão, e os dois começam a lutar. E um dos saltos dela quebra e ela cai. E o Minato segura ela e aponta a arma pra ela. E ele não tem nada contra ela, mas é por namorado pular em cima dele a qualquer momento. E ele começa a apalpar ela. E ela tem uma cintura até a linha do quadril, e ela é uma modelo. E continua apalpando ela, e chega nos peitos. E o Cheiro aponta para o chão, e quando o Minato olha, só tem os sapatos. Então ele molha os dedos e enfia na vagina da moça. E o Minato fala que de fora ele parece ridículo, mas
Ela não está reclamando e ele se questiona se as emoções são invisíveis também. E pergunta que emoção ela está fazendo. E o cheiro diz que não é ele quem está segurando a mulher, é ela quem está o mantendo preso. Então o dedo dele entorta, depois entorta o braço, quebra a coluna dele e o deixa nessa posição estranha. E ele está excitado e o cheiro diz que ele ascendeu aos céus. E a mulher invisível troca os saltos e fica ao lado do namorado. E começam a ir na frente deles. E o cheiro disse que já esteve várias vezes perto da morte, mas é a primeira vez que ele vê tamanha carnificina nesse mundo, mas ele não sente nenhum arrependimento, e é um sentimento estranho. E os invisíveis ficam na frente dele e ele os chama falando que devemos começar. Então os invisíveis sentam na frente dele e preparam a bebida e oferece. E ele começa a cheirar e está delicioso. E ele oferece também para os dois e pergunta o que os corpos deles são feitos, e se são somente humanos. E o que ele quer saber é sobre as almas deles. E ele diz que originalmente os odores eram sinais usados por animais e plantas e para comunicação sem falas, um sistema de comunicação sem falhas. E este é o porquê dos odores se carregarem mais verdade que palavras. Mas é estranho, ele não esperava estar tão calmo enquanto ele encara os assassinos que mataram seus companheiros. E com o tempo ele aprendeu a reconhecer feromônios quando tem intenções assassinas. É um talento útil do trabalho dele, mas ali não tem nenhuma aura assassina. Então ele vai pra cima dos dois e pede para cheirá-los e leva um chutão na cara. E ele cheira e é incrível, ele pisa em cima da mesa e dá um chute. E a mulher invisível tenta escapar e bater nele, mas ele agarra o salto, mas leva outro chute e ele cheira novamente. E é um novo odor que ele nunca sentiu e fica com essa cara estranha. Ele memorizou cada fragrância que ele encontrou na vida dele. E ele estava pronto para fazer qualquer coisa para descobrir novos odores. E ele assaliou algumas pessoas e traiu outras, e eventualmente ele alcançou o topo e cheirou cada perfume existente. E ele pensava que ele estava prestes a encontrar odores desconhecidos e grita que prazeroso. E leva um chute no peito e sai voando. E ele estava entediado de todos os odores, até mesmo o cabelo de mulheres, e pede para sentir de novo esse odor. Então começa a levar chutes em todos os lugares e pede para acertar mais. E que a fricção gera odores e criem mais fricção e o cubam com este aroma divino. E ele continua levando chutes. E ele continua gostando. E o Shinagawa fala que quanto mais pesado é o karma de alguém, mais eles emitem um odor purulento. E nenhum outro lugar tem um karma tão enjoativo quanto o submundo. E agora estes dois estão atacando ele. Finalmente trouxeram o que ele sempre procurou, um odor desconhecido e que ninguém pode escapar do ciclo de causas e consequências. E o cheiro agarra o peso dos dois e cheira, e fala que já sentiu esse odor antes. Então segura os órgãos genitais dos dois e sem dúvida são um homem e uma mulher. E eles começam a correr, mas o cheiro fala que é idiotice correr porque os dois estão a 2 dedos de um orgasmo. Então tem uma luta entre os três. Ele diz que ambos são fortes o suficiente para o matar em um único ataque, e essa luta foi o suficiente para aquecer o sentido dele. E ele conhece muito bem esse perfume violento do desejo e ele costumava sentir até ficar doente. Então os invisíveis param na frente dele e ele fala: qual é, porra, ninguém está vendo, e ele diz que realmente vão fazer isso. Que ficções magníficas. E por esfregarmos nossas respectivas asperezas que tiramos nossas emoções mais fortes. E isto é que ele quer sentir. Ele se questiona de onde esse perfume está vindo, que não pode ser deste mundo e é tão puro ou simplesmente nostálgico. Ele está prestes a desmoronar e ele precisa de mais. E deem para ele mais exalações. E ele usa mais droga e espirra tudo e revela os dois invisíveis transando. E coloca fogo nos dois e ele pede para os dois continuarem, que ele quer inalar o corpo inteiro deles. Mas ele leva uma dedada nos olhos e depois leva 2 tapões na orelha. E furam ambas as mãos deles e seguram a cabeça dele e arrancam a língua dele e ele começa a cheirar. E inala o fogo também e ele não tem arrependimentos e pode levar o olfato dele. Também? Não. Não, é o contrário. E vê o jardim do Éden. E ela joga uma maçã pra ele e ele transcende seus 5 sentidos. Traição, raiva, desespero, desejo, amor, esperança. E ele desaparece. Então mostra o jornal no outro dia e eles estão tentando adivinhar o que aconteceu. E o professor fala que foi a máfia chinesa. E o Yakuza que desapareceu misteriosamente com o codinome Cheiro. E tem um depoimento de uma testemunha e ela fala que não eram 6, e eram 7. E um se autodenominava Cheiro e mostra que os policiais estão interrogando ela. Perguntam sobre aquele que matou todos eles. E foi certamente esse homem o único sobrevivente. Ela disse que aquele velhote é só um cego brincando de vidente. E ele está sendo interrogado e pergunta como ele matou os outros. E ele o questiona como um cego teria os matado. E um dos policiais pergunta se ele não podia ter contratado alguém para destruir a sociedade secreta como os Homens Invisíveis. E ele ri e fala que não existe tal ser. E o homem cego fala que não tinha motivo para matar aqueles homens. E o outro policial pergunta onde está o cheiro, e ele fala que não sabe.
Entretanto, o que ele sabe é que ele não existe mais nesse mundo, e ele não foi para o mundo dos mortos. E esses dois fatores ele tem certeza. E o policial pergunta se ele tem poderes específicos, o cego pergunta se há só 3 na sala, e ele fala que sim, e o cego fala que já tem um tempo que há uma incontrolável onda de curiosidade circulando por essa sala, e isso é característico de uma mulher, e mostra que tinha realmente 2 mulheres vindo à sala. Os dois policiais falam que as duas se graduaram na universidade com um doutorado quando tinha 18 anos, e depois a agência de projeto de pesquisa avançada de defesa as contratou e aparentemente elas estão a passos largos de um Nobel. Então eles entram na sala e as duas estão na mesma posição fazendo a mesma coisa. E a hipótese dela é sobre um homem invisível e que eles vieram de uma dimensão superior, e elas dão exemplo que a lua existe quando você olha para ela, e que tudo e nada existe simultaneamente, é como o vento e as ondas, são as flutuações, mas algo que é invisível quando não está se olhando se condensa em partículas tangíveis quando observada, revelando sua existência, e se assumirem seres de uma dimensão elevada, ele pode manipular livremente essas propriedades quânticas do tipo que não estão resolvidas no mundo deles. Então isso se encaixa perfeitamente no caso. Depois mostra as flores levantando e depois o cego ele diz: minha noz poderia ser. Voltando para onde os detetives estavam conversando, uma das meninas fala que os Yakuzas que foram mortos têm sentidos apurados, e cada um deles é especializado em um dos sentidos, e como o corpo humano se percebe em 3 dimensões, e somos sempre inconscientemente incomodados pela flutuação do mundo, e que tem uma tentativa de consertar isso, reconhecemos o mundo como partículas, e é assim que o cérebro funciona. O lado direito percebe o mundo em continuidade, o lado flutuante, e o cérebro do lado esquerdo percebe em segmentos, o lado que cria a realidade. E normalmente o lado esquerdo do cérebro suprime o lado direito para que o mundo permaneça estável. Mas esses Yakuzas não possuem o lado direito suprimido, então seus 5 sentidos são manifestados em suas máximas capacidades. E o policial pergunta se foi por isso que precisou matar eles ou nem talvez quiserem. E as mulheres falam que suas mortes foram meramente casualidades e elas não têm como supor quais eram as suas intenções, especialmente porque é bem provável que o Yakuza está vivo, não é? Depois mostra o interrogatório e pergunta para o cego onde ele acha que o cheiro foi. Ele fala que nem ele sabe, e que naquela hora os companheiros eram espermatozoides e eles costumavam dizer que os espermas estavam individualmente competindo para chegar no óvulo, mas eles estavam trabalhando juntos para atingir um objetivo, e que os companheiros deles eram espermatozoides cooperando por um objetivo, e como suas ferramentas, e quem atingiu o óvulo foi aquele entediado com este mundo que estava buscando uma nova fragrância, o cheiro. E as mulheres entram na sala e falam que ele provavelmente acertou, e as mulheres falam que foi a fertilização. E o homem invisível foi para o clube para ter um filho, e de todos os 5 especialistas escolheram o cheiro, que o olfato é o mais primitivo dos sentidos. Que romântico! Foi prometido a eles a vida eterna no paraíso, mas eles ansiavam por um filho, então eles comeram o fruto proibido e foram banidos do Éden, e em troca receberam um filho que irá erguer a cortina de uma nova era. E é como Adão e Eva, que história maravilhosa! E o policial fica puto e dá um tapão na mesa. E falam que elas estão dizendo que os criminosos são de uma dimensão superior e acabou sendo Adão e Eva, e elas falam, demais, né? E ele fala, chega dessa porra, e isso é besteira, e vocês sabem. E o outro policial tenta acalmar, mas leva um tapão na cara e morre. E o outro tenta procurar, mas ele escorrega e alguém senta em cima dele, depois dá um socão e fura o chão, e corta uma parte da cabeça. Ele pede para parar porque ele vai ser pai, e leva um socão na cara e morre também. E as mulheres falam que tocaram no fruto proibido de Adão e Eva, mas o cego fala que é diferente, e a atmosfera do homem invisível que matou seus companheiros não é a mesma. E seu método de matar não era tão cruel assim. Isso é mais como uma criança birrenta, então seria uma criança. E as 2 mulheres são levantadas. As mulheres são giradas no ar e batem a cabeça e morrem. Depois o cego fala que ele não pode controlar sua força e leva um socão. E um buraco na sua cabeça é formado e todo mundo está morto. Depois mostra um carro com um casal invisível e um gato, e acaricia o gato. E passam de lado de uma avó e uma criança. Ele pergunta como o carro estava andando e se ninguém estava dirigindo. E ela fala que tinha um casal amável no carro. E mostra a Tóquio, alguém invisível esbarra em alguém, depois levanta e o joga. E mostra os tênis, depois perna, e falam Happy Birthday, Shiro. E bem-vindo à sua nova existência, meu filho. E o mangá termina. De todos os mangá que eu trouxe para o canal, até agora esse é de longe o melhor. O traço é lindo, a história é muito louca, e na parte do bar foi muito da hora ver os caras lutando contra coisas que são invisíveis. E essa é a melhor parte do mangá de longe, porque quando ia pra parte de investigação policial cansou, viu? É muito texto desnecessário. Que me desculpa, eu não ligo. Mas que o mangá é uma metáfora para Adão e Eva foi muito legal. Recomendo a todos darem uma olhada para esse mangá. Recomendo de verdade. E terminamos mais um vídeo. Espero que tenham curtido. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem se puder e se cuidem, galerinha. Ei, fecha o vídeo não. Você mesmo, você aí que está vendo esse vídeo, você quer ver eu comentando mangás mais famosos como One Piece, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero
ou Tokyo Revengers, Blue Lock, Berserk, então fiquem tranquilos que eu tenho para apresentar para vocês o WJB, que é um podcast que eu participo que tem lives. Uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, e toda sexta uma live onde eu e meus amigos comentam os mangás semanais da revista Weekly Shonen Jump. Que tem outros quadros também, como os mangás cancelados da revista da Jump, e tem também um quadro onde a gente comenta o mangá inteiro, o WJ Review. E neste canal também comentamos o One Shot, e temos também o VVJB, que comentamos de 3 em 3 volumes, e terminamos recentemente o mangá de Gash Bell, e também temos o Entre Arcos, que recentemente fizemos Bleach, e daqui a pouco vamos terminar. Ficou curioso? Acesse o link que está na descrição. Tamo junto e a nós, e se cuidem.